Nesse clima retrô, a gente mostra um projeto de arquitetura em um apartamento com uma certa idade. Esse apartamento, ele faz parte deste conceito chamado de retrofit. Alguns arquitetos, alguns publicitários, enfim, essa geração mais dos anos 70, 80, eles procuram o arquiteto depois de encontrar um apartamento que foi construído na década de 40, 50 ou 60, que são apartamentos representativos do modernismo brasileiro. Esse apartamento, ele já teve uma intervenção. O Cláudio Resmini é um arquiteto que fez a reforma deste apartamento, né? Se tu falares em arquitetura de interiores, neste momento contemporâneo, não existe mais o compartimento de peças. Não tem mais essa ideia que a gente tinha antigamente de cozinha, vamos fazer a comida, depois vamos para a sala de jantar, depois vamos para a sala de estar. Hoje a área social ela é uma só, tu cozinha, tu vê um filme, tu recebe os amigos, as crianças estão brincando, então é uma área só. E aqui tem essa intervenção. A sacada com esse pano de vidro que envolve toda o volume da sala de estar, né, a parede da sala de estar ela é quase toda vidro, né? O pano de vidro, que faz com que tu veja, faz com que tu traga o exterior pro interior. O parquet original, que inclusive nem o Cláudio Resmini, nem eu quisemos trocar, ele é original do apartamento, então tu tem a madeira no piso, que é um elemento muito aconchegante. Os toques contemporâneos estão nos objetos, principalmente os objetos de decoração, as luminárias e as peças, os móveis de design. Tem essa mesa italiana, que eu compus com essas cadeiras também, né, as cadeiras do Charles Eames, que são super famosas. Existe uma intervenção de cadeira de acrílico também, que é uma coisa super contemporânea. As luminárias em si, todas elas têm esse material contemporâneo, que é o acrílico. O retrô é o desenho de antigamente que é feito hoje. E o vintage é original daquela época. Essa luminária, ela é retrô, porque ela tem o desenho de antigamente, mas ela foi feita agora. O bar não, o bar é da década de 50. Eu resgatei esse bar num dos antiquários de Porto Alegre. A brincadeira de cores que eu fiz nos volumes que o arquiteto da primeira intervenção fez. Ele criou volumes em que tu consegue marcar com cores. Então eu marquei a diferença dos volumes com o azul, com o cinza e com um tom mais delicado, que é o off-white, que é, na cartela de tintas, a cor mais contemporânea que a gente tem. Eu gosto da ideia de nós aproveitarmos esta arquitetura e adaptá-la à nossa realidade. Isso é o que eu mais gosto. Eles estão nas paredes, nos móveis e nos objetos. O tecido e as suas estampas ilimitadas são os coringas da decoração. Existe uma infinidade de possibilidades de aplicação do tecido hoje em dia na decoração e arquitetura, né? A gente tem, assim, muito mais oferta em termos de geometria, de tendências, de estampas, né? Então não existe mais nada que nos impeça de aplicar qualquer tipo de tecido, até um tecido mais delicado, mas que a gente se encante, a gente pode trabalhar ele num revestimento de parede tranquilamente, que sempre vai ter um efeito bem diferente, bem legal. A
A cama, além de ser um item de conforto, ele é um item muito importante na decoração do teu quarto. A gente passa muito tempo no quarto. Aqui a gente vê que o tecido está aplicado desde a cabeceira da cama, num capitoné. E a gente tem listrados, a gente tem um de arabescos, a gente tem um liso e de volta aqui um mais trabalhadinho também. Já que tu tem bastante estampa sendo misturado, um mix de estampas maior nas tuas capas de travesseiro, a coberta de cama, né, o edredom, o teu cobre-leito, ele tem que ser num tom neutro. Se tu tem uma marcenaria, uma parede, uma pintura do teu quarto mais discreta, tu pode usar um pink, tu pode usar um verde água, tu pode usar um bem colorido, tu pode utilizar bastante estampa na cama. Para a sala a gente também é a mesma ideia de fazer um mix de estampas também. Temos o sofá, que o sofá aqui é um sofá liso, um sofá de veludo, com todo o capitonê, né, trabalhado. A gente tem jacar, a gente tem os arabescos, a gente tem os tecidos mais em alto relevo também, que são bem bonitos, né? E tu tá vendo que a gente tem um mix de tecidos, de tipos de tecidos, né? Bastante diferentes, mas que eles se harmonizam bem. Também pode ser utilizado para revestir a cúpula na cor da decoração que você for compor. Aqui a gente está usando o tafetá. Eu vou dar umas ideias para vocês, então, de coberta de cama para quarto de casal. A gente tem o branco, né, ou o champanhe, que são ideias clássicas. Para coberta de cama sempre fica aconchegante, sempre fica bonito. Essa composição, assim, eu acho bem bonita, agrada os dois, porque fica feminino, porque tem os arabescos femininos e tem o listrado, que é uma linha mais masculina, e aí a cama fica bem, bem bonita. Outra ideia que eu tenho para vocês é que para quartos de mulheres, a gente tem algumas estampas bem bonitas, que são os arabescos nesse tom, assim, que eu acho lindo, acho chiquérrimo. Esse aqui para fazer as almofadas para uma cama, acho lindo. Para os rapazes, né? Agora para os homens, acredito que o cinza, o azul petróleo, como eu falei, são tons que são mais urbanos e eles são bem aplicados hoje em dia, tanto para homem quanto para mulher. As formas, assim, geométricas, elas estão em alta, né, para revestimento de paredes e também coberta de cama. Ela pode ser mesclada, uma parede, por exemplo, de um lavabo, pode ser no listrado e a outra pode ser na forma geométrica. Aqui nós temos, assim, uma possibilidade de composição para uma cortina com tecido mais leve, né, neutro também, que é um algodão com linho. Ele tem leveza e ele tem um caimento perfeito, assim. Aqui a gente tem um jacar bem pesado, é um tecido mais de forração mesmo, de móveis, mas para um ambiente comercial, tipo um restaurante, existem essa possibilidade que ele tem um acabamento bem encorpado e fica bem bonito e é bem marcante. O Imóvel Class TV volta no sábado que vem. Tenha um ótimo domingo e até lá!